Partiu Floripinha! Boa tarde, galera do Desvendando Rotas, beleza? Galera, assim, todo mundo, vocês sabem, né? Que quando você vai fazer mudança no veículo, a primeira coisa que você tem que fazer é a autorização do Detran, né? Para que você possa ir mexendo no veículo. Bom, com essa questão de fazer essa documentação e tal, a gente começou a olhar bastante coisa na internet e Fez contato com algumas pessoas conversava que com as já tinham pessoas, que já feito tinham Kombi Home. passado por esse processo, vamos dizer assim, da documentação e tal. Geralmente, o que a gente ouvia era: é muito difícil, os caras são muito chatos, isso, aquilo, coloca só uma cama e, sei lá, um fogão, e aí tu leva, faz o imetro, e depois tu vai mudando e tal. Bom, resultado, a gente construiu a nossa Kombi, né? E aí, por azar, uns dias antes, eu vi um vídeo na internet, que eu até sigo, né? E daí a pessoa disse, claro, de um outro estado, né? Tipo, com o bagageiro não passa. A gente tinha colocado bagageiro. No bagageiro tem a placa solar. Se não passa, teria que tirar tudo. Daí a gente colocou o suporte de step. Daí a pessoa disse: suporte de step também não passa. Eu disse, meu Deus, vou ter que arrancar o step também. Bom, chegou a hora de fazer a questão da documentação, a gente tinha todas essas falas, né, no sentido negativo, entre aspas, da questão de você legalizar, né, documentar a Kombi para a Kombi Home. Então, quando chegou nessa parte, começou a dar um nervoso. E aí eu ficava naquela assim de, não, amanhã leva, não sei o quê, mas tinha uns negocinhos que eu queria arrumar, que tinha uns fios ali que estavam aparecendo, então eu queria colocar, dar um jeito de esconder aqueles fios. E daí, por fim, a gente colocou uma tampa de uma caixinha de madeira da Vanita, de MDF da Vanita. Sei que a gente parafusou ali. Bom, e aí a gente acabou tendo que fazer a documentação, como todo mundo, e aí começa a parte que a Vanita vai passar para vocês aí. Vamos dizer assim, a gente teve que fazer uma lista, né, porque é bastante coisa. Então, apesar que a nossa experiência é boa no final, tá beleza? Na verdade, o Carlos tentava adiar a ida para essa parte do trâmite, porque ele, nossa, tantas pessoas tiveram experiências tão difíceis, outras muito ruins, que ele, eu acho que estava nervoso, mas aí a gente, não, precisamos fazer o trâmite, né, para que passasse de Kombi utilitária para Kombi Home. Então, assim, nosso primeiro contato... Aí vem a Quer falar? questão do qual lugar ir fazer a vistoria do IMET. Porque parece que tem em Palhoça, tem em outros lugares aqui próximos, né? E aí a gente ficou, meu Deus, onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Acabei ligando para uma autorizada do Inmetro aqui na SC 401 e foi excelente. Nós fomos pessoalmente lá para pedir algumas dicas, né, do que seria necessário fazer ou que deveria alterar antes da vistoria em si. Então fomos atendidos pelo Murilo e tinha mais dois... Outro corte. A gente foi para fazer. Só que daí o que aconteceu? Quando chegou lá, o rapaz perguntou para a gente, do banco, da autorização que a gente tinha do Detran, se a gente tinha. Daí ele já disse que não dava porque a gente ia ter que pegar uma nova autorização. Então aquele dia já não ia dar. Por quê? Porque a nossa autorização primeira a gente pegou em novembro. E a informação que a gente teve no Detran é que aquilo ali não tinha data de, vamos dizer assim, de vencimento,
né? Então a gente estava tranquilo, fazendo a Kombi devagar e andando por aí, passeando e tal. E se a polícia para, a gente ia se incomodar, entendeu? Porque a gente ia ter um documento vencido. Então aí ele olhou as coisas, já aproveitou, deu uma olhada na Kombi, que a Bonita vai falar agora, e aí a gente tocou a vida. Então, o Murilo que nos atendeu muito bem, além de 2 outros funcionários que estavam lá, nossa, foram super gentis, super educados e extremamente profissionais. E aí eles nos deram 4 dicas no sentido de que seria importante a gente alterar, né? Então, a primeira parte era que na documentação constava que a Kombi tinha 2 bancos. Teria 2 bancos, isso, desculpa. nós iríamos transformá-la É, para 2 bancos. E a gente isso, estava com 3 o na banco frente. original na frente, né? Isso, então essa seria uma alteração que teríamos que fazer. A outra alteração é trocar o extintor porque já estava vencido. A terceira alteração era tirar o farol auxiliar. E a quarta alteração seria trocar essa documentação no Detran, né, que era renová-la, que é a autorização no papel e no sistema, que esse detalhe no sistema é muito importante. Então, feito isso, voltamos para casa para fazer essas alterações. E é importante também mencionar que o custo do Inmetro, dessa terceirizada do Inmetro, é de R$ 1.800 à vista ou R$ 1.900 parcelado. Então, aqui a gente vai estar passando para vocês a parte de trâmite e valores, porque às vezes assim nós procurávamos informações nesse sentido, não é, amor? Detalhe que a gente não não está ganhando nada, tá? Com esse vídeo, com relação à questão de estar passando os nomes dos lugares onde a gente fez. É que na verdade o que acontece? A gente foi muito, mas muito bem atendido, né? Então assim a gente ficou extremamente satisfeito com o trabalho, tanto do Inmetro como do local onde a gente fez a vistoria do Detran, porque agora é tudo terceirizada, né? Então aqui no norte da ilha tem também, acho que tem, aqui nos ingleses tem 2 ou 3, mas a gente já tinha, quando foi para passar a Kombi para o nome da Vanita, a gente já tinha ido nesse local, né? E aí a gente conversou com ela sobre essas questões da mudança da documentação da Kombi há bastante tempo atrás, em novembro, e ela deu algumas dicas para a gente. Então, a gente também foi bem atendido e tal. Então, por isso que a gente até vai deixar o telefone, contato no e tal, vídeo para vocês. Porque para a gente foi muito bom. Né? Na verdade, esse vídeo é mais para esclarecer e colocar dicas mesmo, porque nós tínhamos muita dificuldade onde procurar, quem procurar, com quem falar, valores, a gente não tinha nada, E você ouve de tudo, entendeu? Como parâmetro. Você ouve que vai sair 5 mil, aí daqui a pouco você conversa com outro, saiu 3 mil. Então, assim, é complicado. E aí, para quem fez, fica aquela coisa, principalmente quando se coloca assim, eles mandam trocar tudo, eles mandam arrumar, mexer, sempre nunca tá bom. E não sei. Então, assim, para quem fez, eu ficava pensando, putz, se tiver que desmontar alguma coisa, porque já é difícil de montar, daí depois você tem que desmontar alguma parte, né, para refazer e coisa assim. Apesar que a gente estudou bastante vamos dizer assim, como deveria ser, né, a questão, sei lá, o exemplo, a mangueira de gás, que tem que ter aquela malha de metal por fora e tal, são coisas do tipo. Mas é isso. Então, feito todas essas alterações orientadas pela terceirizada do Inmetro, retornamos lá e eles fizeram a vistoria, foi aprovada no mesmo dia. Na verdade, ali depois que acaba o Inmetro, pessoal, vocês vão receber uma documentação com algumas fotos, porque tudo é filmado, com algumas fotos da placa, do chassi, do isso, daquilo, e várias fotos vão ficar no sistema, né? No documento vem umas 4, alguma coisa assim. Bom, com esse documento em mãos, vocês são encaminhados para fazer a vistoria em uma autorizada do Detran.
E essa autorizada do Detran, a gente escolheu a autorizada do Detran que a gente tinha feito a transferência quando a gente comprou a Kombi, né? Que se chama Realiza, né? Realiza Vistoria. Realiza Vistoria, que é aqui nos ingleses. Foi R$ 250, era 280, se eu não me engano, e daí a gente, como ia pagar à vista, né, no Pix, ou sei lá, débito, ou qualquer coisa assim, foi 250. Também fomos muito, mas muito bem atendidos, né? E aí foi feita a vistoria rapidinho, dali a gente pegou mais um documento, né? Daí da vistoria, do Detran, na verdade. E aí, com esses documentos em mãos, a gente levou até o Detran, que é aqui no norte da ilha, ali em Santo Antônio de Lisboa, que agora é em cima do Forte, eu acho, atacadista, alguma coisa assim. Isso. Então, assim, também a gente foi muito, mas muito bem atendido, né? Eduardo, o nome do rapaz. Eduardo. O Eduardo nos atendeu, por coincidência ele também fez uma Kombi, então quer dizer, ele já estava mais que inteirado, né? Além de trabalhar no local, no atendimento, ele estava ainda mais inteirado porque ele também tinha construído uma Kombi e tal, então a gente, pô, foi muito, muito legal, foi um dia assim extremamente produtivo e prazeroso pelas pessoas que a gente encontrou nesse dia. Foi muito legal. Então a gente fez questão de, vamos fazer um vídeo, vamos desmistificar essa coisa do que, é complicado, é ruim, é isso, os caras são mal-humorados, chegar lá sempre tem um defeito. Eu acho que na verdade, dá para fazer? Dá, mas tem que buscar informação sobre cada coisa e não é uma informação, tem que buscar várias informações para você chegar a uma conclusão de que, para a tua segurança e para a segurança de quem está contigo, né, que as coisas sejam feitas dentro das normas para que mais para frente você não venha a ter, sei lá, algum problema, seja de a mangueira era muito fina, ou sei lá o que, o gás, ou isso, ou aquilo. Então, caiu o suporte do step, sabe? Então é bom levar, os caras eles vão olhar, vão colocar a Kombi num negócio lá que a Kombi se treme e tal, para ver suspensão, se está tudo legal. E daí ali agora, como eu disse para a Vanita, a gente está bem tranquilo para viajar, entendeu? A hora que a documentação estiver aí, agora vai ser feita mais uma manutençãozinha na Kombi. E agora é curtir, o documento está aí, vai chegar, na verdade, né? Porque daqui a gente fez foi na quarta-feira. Né? Então eles pedem até 7 7 dias dias. 7 para dias entregar, úteis. aí manda por e-mail. Então, assim, agora é aguardar, a gente está acabando de fazer algumas coisas que a gente queria na Kombi. Né? Depois a gente vai mostrar para vocês o maleiro que a gente comprou para botar em cima do rack do suporte aí do bagageiro, né? Na verdade, a gente vai colocar ali. Isso. Mas continua, Vanessa. Só um detalhe, amor. Não, é só um detalhe. Esse último trâmite feito custou R$183,13. Não, 183,12. Totalizando essa parte do trâmite, nós investimos, né, porque também é para a nossa segurança, R$2.233,12. Foi esse o custo que nós tivemos. Então, assim, vocês agora vão ter um certo parâmetro de valor real, porque esse era um vídeo que nós buscávamos e não encontrávamos de forma alguma, né, nos canais que seguimos, de pessoas que a gente entrou em contato, sempre eram valores muito vagos, né, às vezes 3 mil, outros 5 mil, então nós queríamos fazer esse vídeo justamente para que vocês conhecessem mais as etapas e o valor de cada etapa. Então, acho que vai ser bom para todos. Um adendo, galera. Assim, ó, a gente está fazendo esse vídeo, mas tudo que a gente está falando de que o bagageiro pode, o suporte de step pode, assim, ó, isso é para o nosso estado, Santa Catarina, tá? Em outros estados, eu vi um vídeo na internet do rapaz falando que não podia, tarará, tarará, só que assim, o estado dele é outro.
né? O estado dele é São Paulo. Então, pode ser que em São Paulo, né, eles sejam ou mais rígidos em determinadas regras, ou que as regras sejam diferentes. Cada estado, né, tem seu protocolo, na verdade. Porque, inclusive, eu perguntei no dia que eu fui, se por acaso minha carteira vencer, ou sei lá, alguma coisa que eu precisar de documento num outro estado, eu posso fazer? Ele disse, não, primeiro que já começa que tu não vai ter comprovante de residência naquele estado, então eles já não aceitam, né? Então tem toda uma dificuldade. Então essas coisas praticamente só no teu estado você consegue fazer, né? Então os preços são diferentes, inclusive esse Eduardo, esse rapaz que atendeu a gente, ele falou, disse, Santa Catarina é um dos preços, é o preço mais baixo para Kombi Home, porque ele comentou, ele disse assim, o IPVA vai subir, a gente já sabia, né, vamos dizer assim. Mas ele disse, mas é o mais barato do Brasil, é aqui em Santa Catarina. Então, então é por aí. Tá? Só para deixar claro isso, que não é no Brasil inteiro. Né? Aqui em Santa Catarina é assim. Foi tudo aprovado, graças a Deus. Ficamos bem felizes, né, amor? Nossa. Peso foi tirado das costas. Falamos com excelentes profissionais, graças a Deus deu tudo certo. É isso aí. E agora, gente, vamos mostrar para vocês. Lembra que falamos que tivemos que substituir os bancos? Acabamos investindo em um banco HB20, que é bastante confortável. Então, agora a gente vai compartilhar com vocês como ficou. Conforme havíamos dito para vocês antes, aí a gente inseriu esses dois bancos, ó, assim. Que ficou bem bacana, porque aqui no meio ficou um espaço, sabe? E aí o Carlos fez um tampo, vai ser um tampo fixo, tá? E aqui nesse vão a gente vai poder passar em dias de chuva e muito frio, a gente sai do banco, passa aqui nesse corredor e tem acesso direto à casinha móvel. Então, pessoal, esse é o maleiro que a gente falou, né, que a gente comprou para colocar em cima da Kombi, né? Ó, mauler de 460 litros, né? Então, na verdade, a ideia é a gente colocar volume aí dentro, tipo os 2 sacos de dormir, que ocupa bastante espaço, coisas do tipo, né? Então, é isso aí. Amigos, esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês e queremos agradecer por vocês estarem aqui conosco. E se puderem fortalecer o nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando, a gente vai ficar muito feliz. Beijos e até o próximo vídeo. Deixa o like e quer ver o canal, compartilha e comente e aperte o sininho.